Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do AB Jaú. Hoje a gente tem a grata satisfação de ter o Dr. Carlos Alberto Schiavon de Arruda Falcão, que vai trazer aí a atuação jurídica, do departamento jurídico nos clubes sociais. Então fique aqui para nos acompanhar e aprender essa temática tão importante. Sempre uma satisfação tê-los aqui no podcast do AB Jaú. O podcast do AB Jaú, que é uma parceria entre a diretoria da OAB Jaú, da subseção Jaú, a quem a gente agradece imensamente o Dr. Adão Marcos de Abreu e demais pares da diretoria. É também uma parceria da Comissão de Marketing Jurídico e Relações Públicas, presidida pelo nosso colega aí, Dr. Will de Galeassi, ele que coordena tudo aqui para que a gente possa gravar, faz a divulgação, tem os aparelhos todos aqui para que a gente possa fazer, e da Escola Superior de Advocacia, Núcleo Jaú, a qual tenho a grande satisfação de ser o coordenador aqui do Núcleo Jaú. Peço para vocês, para que assistam, além de assistir, se inscrevam nos nossos canais do YouTube, do Spotify, para que você seja notificado aí, nos novos episódios, para que você possa acompanhar mais de perto aí toda a atuação do podcast do AB Jaú. E aí, como já mencionado na parte introdutória, a gente tem hoje a grande satisfação de ter o Dr. Carlos Alberto Schiavon de Arruda Falcão, que vai trazer para a gente aqui a atuação jurídica, Então, com a atuação do advogado que trabalha num clube recreativo, associativo, um clube de lazer, e no caso específico do Dr. Carlos Alberto, ele atua no Conselho Deliberativo do Caiçara Clube de Jaú. Hoje um clube aí de grande importância na cidade de Jaú e na região, claro, mas ele que vai fazer a apresentação aí. Então a gente agradece o Dr. Carlos Alberto e a gente gostaria de ouvi-lo aí na advocacia dos clubes sociais, essa grande importância aí. É um prazer estar com vocês aqui nesse evento e eu vou trazer um pouco da contribuição para vocês no tocante ao meu dia a dia na assessoria jurídica perante o clube social, que nesse caso em específico é o Caiçara Clube de Jaú. Eu tenho uma história para contar do Caiçara, que no ano de 1997 eu ingressei como membro, um dos 3 membros do Conselho Fiscal do Caiçara Clube de Jaú, e de 97 fiquei até 99 como conselheiro fiscal. No ano de 2001 eu me candidatei a ser conselheiro deliberativo do Caiçara de Jaú, no tocante a 2001, o mandato de 2001 até 2004, onde fui eleito e exerci o cargo de conselheiro perante o clube de 2001 a 2004, sendo que já no meu primeiro ano de conselho já me puseram como primeiro secretário, tendo em vista a nossa profissão de advogado. Então, eu exerci com galhardia, gostei, aprendi muito lá dentro e no final do mandato eu ia me candidatar novamente ao conselho, eu fui convidado a não me candidatar. Um amigo meu, o Carlos José Fini, que é o filho do Fini da farmácia, todo mundo conhece aqui em Jaú, chegou e falou para mim: Falcão, você não quer ser o assessor jurídico do Conselho Deliberativo? Falei: nossa, claro, gostaria imensamente. Aí meu nome foi posto à mesa para apreciação, uma vez que é um cargo de confiança, o presidente do Conselho Deliberativo é quem indica, e foi aceito, e daquela data de 2004 até hoje, 2025, graças a Deus eu tenho exercido lá a minha função de assessor jurídico do Conselho Deliberativo do Caiçara Clube de Jaú. Dentro da atuação do Conselho Deliberativo do Caiçara Clube de Jaú, eu como assessor jurídico, como o próprio nome diz, acabo assessorando a mesa diretora do Conselho. O presidente, o seu vice, o primeiro secretário, o segundo secretário, no tocante às reuniões mensais que lá existem,
Porque, não sei se o associado em questão sabe ou não, o clube não é só lazer. O clube tem uma parte burocrática, uma parte que tem que ser seguida na risca para que o clube exerça a sua função, que é de lazer perante os seus associados. Então, o clube tem um estatuto, o clube tem um conselho deliberativo, o clube tem uma diretoria, o clube tem um conselho fiscal, que são órgãos essenciais da sua estrutura para pôr o clube em andamento da melhor maneira possível. Então, eu, como assessor jurídico do Conselho Deliberativo, acabo assessorando a diretoria, o Conselho Deliberativo, a mesa diretora, no tocante às reuniões que são mensais. Pelo menos uma vez por mês, o Conselho Deliberativo ordinariamente se reúne e nessas reuniões existe uma pauta e uma ordem de ofícios no quais são remetidos ao conselho advindos da diretoria ou do associado em questão para serem apreciados nessas reuniões. Em primeiro lugar, esses ofícios passam, a gente tem acesso para poder ver o conteúdo deles, se é algo que está dentro do Estatuto Social, dentro da legislação, quer seja municipal, estadual ou federal, a fim de que ele seja posto em apreciação pelos conselheiros e seja deliberado ou não. E uma vez deliberado, na reunião, muitas vezes acaba acontecendo algum questionamento ou alguma incerteza. E a gente, como está presente em todas as reuniões do Conselho, nós acabamos até emitindo pareceres lá de imediato, para sanar alguma dúvida que algum conselheiro tenha a respeito de determinado assunto. E uma vez terminada a reunião do Conselho Deliberativo, também não terminou o nosso serviço, né? Porque no dia seguinte nós temos que fazer a ata e tem que fazer todos os ofícios que foram deliberados em reunião. Ofícios esses que são encaminhados para a diretoria ou para o associado em questão. Então, no tocante a isso, ao Conselho, a nossa participação ela é nos 30 dias, não é só no determinado dia da reunião. Ela continua nos outros dias do mês também, porque a gente sempre é chamado, eventualmente, para a resolução de alguma questão que venha a nós, quer seja pela diretoria ou pelos associados em questão. No tocante ao Conselho Deliberativo em si, nós temos lá, o Estatuto prevê o procedimento disciplinar. No tocante a esse procedimento disciplinar, o que é isso? Se algum associado em questão venha a cometer algum ato que vá contra o Estatuto Social, esse ato é denunciado à diretoria, a diretoria instaura um procedimento disciplinar e esse procedimento disciplinar vai apurar, na realidade, o que aconteceu. E muitas vezes chega no final do procedimento, o associado é penalizado, ou quer seja com uma pena de suspensão, uma pena de advertência. Porém, o associado tem o direito de recorrer ao Conselho Deliberativo, porque estatutariamente isso há previsão. E ele recorrendo para o Conselho, esse processo vem para nós. Passa pela assessoria jurídica primeiro, para analisar quanto à formalidade e legalidade de todo o processo disciplinar e é posto em reunião para que os conselheiros, na data designada, apreciem o recurso do associado no tocante a dar provimento ou não, ou seja, manter ou não manter a punição a ele imposta. Então, é um cargo que eu me honro de fazer parte lá do Caiçara, e as atribuições a mim despendidas, elas são efetivamente cumpridas com muito zelo e sempre e ética também. Muitas vezes a gente acaba até proferindo alguns despachos, alguns pareceres, que não era na intenção do que a parte contrária queria, mas a gente tem que seguir o Estatuto. O Estatuto e a legislação. Não dá como... A pessoa não pode entender ou levar a crer que por ser um clube social, entre aspas, pode-se fazer tudo. Não dá para fazer tudo, porque precisa ter a base estatutária como fundo para eventual deferimento ou não. Eu posso falar também agora, dando continuidade, que o nosso Estatuto Social, ele prevê as assembleias. O que é isso, as assembleias? As assembleias, elas podem ser gerais ou... As assembleias são gerais, elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. Na assembleia ordinária, essa assembleia ordinária, que ela é feita a cada 2 anos, nós elegemos a diretoria, elegemos 50% dos conselheiros que vão compor
o Conselho Deliberativo e também a apreciação das contas da diretoria referente ao exercício passado. Essas assembleias têm todo um esquema estatutário, toda uma formalidade que tem que ser cumprida para que sejam realizadas. Existe a elaboração dos editais respectivos da eleição, da aprovação de contas, que têm que ser elaborados de acordo com o estatuto e tem que ser publicado. A publicação é feita em jornal local, que no caso da nossa cidade é um jornal semanal, que é o Jornal Gente, e também nos órgãos de mídia social do clube, Instagram, Facebook e o site da própria instituição, que é o Caiçara Clube de Jaú. Então, uma vez publicado o edital, ele vai trazer todo o regramento para quem quer se candidatar e quem pode se candidatar a presidente, a diretoria do clube e ao Conselho Deliberativo. E lá fixa os horários das inscrições, fixa também o término da inscrição e fixa todo o procedimento para que, eventualmente, seja seguido pelo associado em questão que queira se candidatar. Então, é um trabalho que o assessor jurídico também acompanha muito, porque o edital ele não pode sofrer nenhum tipo de impugnação, porque isso aí atrapalha a vida do clube, a vida burocrática do clube. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa na edição do edital. E após feitas as inscrições, quer seja para a eleição para a diretoria ou para o conselho, existe uma outra fase que diz respeito à apreciação dessas inscrições, onde também o assessor jurídico acaba também atuando de forma pronta e imediata. Perfeito. A gente agradece aqui o Dr. Falcão, né, nessa parte introdutória aqui dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo aqui, e fica evidente, né, a importância do conhecimento profundo aí do estatuto, da legislação, para que esteja tudo adequado tanto ao estatuto como à legislação federal, estadual, municipal. A gente vai fazer uma breve pausa e fica aqui para nos acompanhar. A gente volta em breve. Voltamos aí, dando prosseguimento a esse bate-papo aqui, gostoso, conhecendo, né? Com certeza, com muito conhecimento aqui trazido pelo Dr. Falcão, quanto à atuação do advogado, aí, a advocacia nos clubes sociais. Lembrando aí da natureza jurídica dos clubes, né? Natureza de associação, com previsão lá no Código Civil, enfim, todos os consectários legais aí de uma associação, como outra qualquer ali, né? Claro que tem as suas especificidades, que o Dr. Falcão está trazendo para a gente aqui com grande conhecimento, com profundidade, né? Diante da sua larga experiência de atuação, não só contribuindo como conselheiro no Conselho Fiscal, mas como conselheiro também no Conselho Deliberativo, e a sua atuação aí há muito tempo no Departamento Jurídico ali, né? Cuidando da parte jurídica do Conselho Deliberativo. E aí a gente sabe, né, da importância, como ele já demonstrou aqui, de a gente não ter nulidades, né, do procedimento, do cumprimento, do rigoroso cumprimento das normas, né, dos atos normativos. Então, seja aí a legislação, né, comum a todas as associações, mas o profundo conhecimento do estatuto. Então, o jurídico aí do Conselho Deliberativo deve conhecer profundamente, além da legislação federal, estadual, municipal, mas ter o conhecimento também do estatuto, né? E aí, assim, ó, quanto à parte da Assembleia, foi onde a gente estava aí, doutor Falcão, encerrando o nosso primeiro bloco, gostaria que o senhor pudesse elucidar para a gente assim, o quão complexo é tudo isso aí, o quão burocrático é tudo isso aí e o rigor, né, de cumprir cada etapa aí para que a gente não tenha nulidade, porque essa é a grande função também, né, do jurídico. E como o senhor mencionou aqui também, o jurídico de um órgão colegiado sempre é um pouco delicado, né? Porque às vezes querem ouvir o jurídico, mas nem sempre agrada a posição emitida ali, né, pelo assessor jurídico. Mas enfim, quanto às assembleias gerais, gostaria que o senhor trouxesse esse esclarecimento, as etapas a serem vencidas ali, os rigores a serem cumpridos. Perfeito. No tocante às assembleias gerais, como eu havia dito, elas são ordinárias ou extraordinárias. Na assembleia ordinária,
que está embutido a eleição da diretoria e eleição do conselho e aprovação de contas. Para que elas sejam realizadas, existe todo um prazo estatutário que tem que ser cumprido. É que nem Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e passou do prazo, é preclusão, porque está lá instituído esse prazo. Então, nós temos prazo para lançar o edital, prazo para apurar depois quem se inscreveu, analisar as inscrições dos inscritos, eventualmente quem foi para a diretoria do clube ou para o conselho deliberativo, prazo para depois, eventualmente, julgar algum recurso que tenha sido interposto em relação ao associado que tenha tido deferimento na sua inscrição para concorrer ou para a diretoria ou para o conselho deliberativo. E, no final, o prazo para homologar todas as inscrições para que, assim, na sequência, sejam confeccionadas as cédulas eleitorais, que hoje, lá no nosso clube, a cédula ainda é em papel, é a cédula física, e para que possa ocorrer a assembleia. Tudo isso é num espaço de tempo de 10, 15 dias. Então, a gente fica como dizem, com a folha, com o calendário do lado, seguindo todos os ditames, para que, eventualmente, uma parte que se diga possa estar prejudicada, não vier alegar a nulidade de algum ato do Conselho ou do processo eleitoral que tenha sido feito em desconformidade com o Estatuto Social. E uma vez sanado tudo isso, homologado, todos estando aptos a concorrerem, ou quer seja a diretoria ou o Conselho, como eu havia dito, são confeccionadas as cédulas eleitoral e tem que ser instalada a assembleia na qual vai ser feita a votação pelos associados de quem eles vão eleger para os determinados cargos. E para que essa assembleia ocorra, nós temos que ter associados abnegados, que são convidados e que possam, a dispor do seu dia total, geralmente no Caiçara são aos sábados, dia todinho, para ficarem lá trabalhando, quer seja como mesários, quer seja como escrutinadores, porque são eles que vão conduzir a assembleia, onde o associado em questão vai até o local de votação do clube, estando apto a votar, assina o caderno de votação, vai até a sessão respectiva ao seu título, vota, deposita o voto na urna e no final do dia, quando findado o horário da votação, começa o escrutínio da votação, onde existem os fiscais das chapas concorrentes que acompanham todo, desde o início da votação até o último voto que é contado. E os mesários que lá se estabelecem também para ajudar, eles têm uma responsabilidade imensa, porque eles têm que ficar atentos no tocante à lista de presença e se realmente o associado põe o voto na urna correta, tá? Porque são várias sessões. Então, nós ficamos, passa-se um dia inteiramente interligados na Assembleia. E ao final dela, como dito, começa o famoso escrutínio, né? Nós vamos apurar os votos e é aquela sensação, né? Quem ganhou, quem não ganhou, quem vai fazer parte do conselho, quem vai ser suplente, na qual ocorre essa apuração. Nós tivemos como exemplo agora no último sábado passado, dia 22 de abril, lá no Caiçara, houve a eleição para presidente, houve a eleição do clube, da diretoria, a eleição para 10 novos conselheiros, houve a aprovação não das contas da diretoria referente ao exercício 2024 e além do que também houve uma Assembleia Geral extraordinária no tocante a uma reforma estatutária, no tocante a 2 artigos do Estatuto. Então essa Assembleia envolveu 4 votações e os escrutinadores lá presentes, de forma brilhante, apuraram todos os votos, bateu no tocante à quantidade de pessoas que votaram, quantidade de cédulas depositadas, e ao final foi anunciado a chapa vencedora e os 10 novos conselheiros titulares e os 10 novos conselheiros suplentes. Mas só que aí não termina aí a eleição, a assembleia que seja. A gente tem que correr para fazer a ata dessa assembleia para poder levá-la a registro, porque todas as atas que são provenientes de assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, elas têm que ser registradas no cartório de registro.
Então, nós temos também aí um prazo para poder registrá-las. Tem que ser elaborada a ata já ao final da Assembleia, a colhida de todas as assinaturas, existe todo um procedimento do cartório de registro que nós temos que seguir no tocante à documentação que vai acostada com essa ata, para poder dar entrada no cartório e ter o prazo do cartório para análise e eventual registro mesmo, que é a intenção da ata em questão. E depois de registrada essa ata da Assembleia, aí sim é designada a posse da nova diretoria, dos novos conselheiros, porque eles têm um mandato a ser cumprido. Esse mandato ele tem dia, mês e ano de início, dia, mês e ano de final. E tudo isso também fez a posse, elegeu, empossou a diretoria, empossou os novos conselheiros, outra ata tem que ser feita, a de posse, também contendo minúcias de todos os candidatos, a qualificação completa, a assinatura deles, para que, ao finalizar dessa ata, ela tem que ir para o cartório, tem que ser registrada no cartório, porque de posse dessa ata de posse, a diretoria em questão, ela tem que levar às instituições financeiras na qual o clube tenha conta, para que possam afigurar o presidente, o primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro como pessoas responsáveis ou pessoas adequadas para gerir a parte financeira do clube junto às instituições financeiras. Então, tudo isso, que não sei se o associado tem noção ou não disso, a eleição acabou no sábado? Não, a eleição não acabou no sábado. A gente está ainda trabalhando diurnamente para cumprir todas essas exigências pós-assembleia. E é com grande esforço, grande ajuda também das pessoas envolvidas nisso daí que a gente consegue desempenhar essa função. E acaba até sendo prazeroso, porque a gente vê o serviço, né, a prestação, a assessoria que seja, chegando no final pleiteado, no final desejado, que é a posse, em definitivo, dos eleitos e dos suplentes também. Perfeito. O Dr. Falcão aí traz para a gente em minúcias, né, os detalhes, e para que a gente entenda efetivamente como se dá a atuação dos colegas que queiram trabalhar nessa área ou que, né, querem entender como se dá essa atuação. E aí ele trouxe em detalhes todos da Assembleia aí geral, né, inclusive ocorrida recentemente. Então a gente percebe e verifica aqui, fica demonstrado, né, pelo Dr. Falcão o seu conhecimento pleno aí de todas as situações. A gente vai fazer uma breve pausa aqui e a gente te aguarda para o último bloco. A gente segue aqui para o nosso bloco derradeiro, com o Dr. Falcão, que traz para a gente aí os esclarecimentos, né, da atuação do advogado nos clubes sociais, nas associações. Ele explanou aqui da sua atuação, que basicamente se pauta, ou primordialmente se pauta pela atuação extrajudicial, né, mas com os rigores todos, como ele já explanou aqui com muita propriedade para todos nós, tanto da Assembleia, como de toda a sua atuação aí, né. E aí também a gente sabe que não só tem atuação extrajudicial, mas eventualmente, no caso de um clube associativo, o seu conselho deliberativo pode ser acionado na via judicial. Ou então ele provocar, né, ele ser o autor numa ação judicial. E essa atuação judicial que eu peço para que o Dr. Falcão, né, compartilhe aqui com a gente, né, essa atuação aí, dando casos práticos em que houve atuação dele enquanto advogado do Conselho Deliberativo. Bem lembrado, doutor Matheus. Na realidade, nós não atuamos só na esfera extrajudicial, né? Nós temos a judicial também, onde o clube é demandado em relação a associados que demandam contra o clube, e muitas vezes o Conselho Deliberativo acaba fazendo parte do polo passivo da ação, bem como a necessidade do próprio Conselho Deliberativo demandar judicialmente em prol da associação, em prol do Caiçara Clube do Jaú. Eu posso citar como exemplo aqui, na época da pandemia.
Na época da pandemia, 2021, mais precisamente, nós tivemos o fechamento completo do clube. Ninguém podia entrar no clube por causa da evitar que pessoas se encontrassem em ambientes e eventualmente houvesse a propagação do vírus da Covid. E o Caiçara simplesmente fechou com uma diretoria vigente que estava no final de seu mandato. Como que a gente ia fazer a Assembleia Geral para a eleição de nova diretoria, de novos 10 conselheiros e a aprovação das contas? Eu tenho um prazo estatutário para cumprir. A diretoria vigente tem um prazo de vigência, né, de mandato, que estava registrado em cartório. Então, nós, como estávamos chegando desse prazo para que fosse realizada a Assembleia Geral Ordinária, tivemos que acionar o Judiciário. No tocante uma ação de jurisdição voluntária, ingressamos com uma ação relatando todo o ocorrido em decorrência da pandemia, tudo o que estava acontecendo, que o clube tinha que fazer em decorrência do estatuto, da proibição de abrir o clube para que o associado lá adentrasse e votasse. Nós entramos com uma medida judicial no tocante a prorrogar o mandato da diretoria que estava vigente, bem como dos 10 novos conselheiros que ia findar-se, para que eles tivessem legalidade no exercício desse mandato, tanto a diretoria como os conselheiros. E na época em questão, a ação até foi distribuída aqui no fórum local, obtivemos a procedência dela através da sentença proferida pelo magistrado Dr. Valdemar Nicolau, na qual concedeu a prorrogação dos mandatos, quer seja dos diretores, quer seja dos conselheiros, até que voltasse a normalidade na nossa cidade, no tocante à possibilidade de que o clube fosse reaberto novamente e os sócios lá pudessem adentrar. Houve esse lapso temporal, a nossa assembleia teria que ser em março, sendo que no mês de final de abril, começo de junho, o clube voltou a abrir. Aí nós fizemos todo o procedimento da Assembleia, ocorreram as eleições com toda aquela garantia que na época era necessária, com uso de máscara, álcool gel, distanciamento, as pessoas que lá, os mesários, escrutinadores que lá trabalhavam, se precaveram da melhor maneira possível, fizemos o pleito eleitoral, houve a eleição, houve o ganho de uma determinada chapa, o ganho de 10 conselheiros que foram eleitos, fizemos todo aquele procedimento normal de que fosse registrada a ata em cartório, tudo foram empossados posteriormente, e só que essa gestão, ela teve ao invés de ser um período de 24 meses de mandato, ela foi reduzida em decorrência da Covid. Então, a nossa atuação também foi simultaneamente, extrajudicialmente no clube, no tocante a essa assembleia que havia de ocorrer, e judicialmente no tocante a postergar, a prorrogar os mandatos que estavam vigentes em decorrência da Covid. E não só esse tipo de processo, mas vários outros processos, onde eventualmente, infelizmente, algum associado é suspenso e recorre ao conselho e não obtém provimento no seu recurso, muitas vezes acabam recorrendo também ao judiciário. E recorrendo ao judiciário, e eventualmente o conselho deliberativo estando no polo passivo da ação, nós somos chamados ao processo para fazer a contestação e vira uma lide judicial com sentença, muitas vezes recorrem para o Tribunal de Justiça em instância superior, que é a segunda instância, e muitas vezes até chegamos já a atuar também perante o Conselho nos tribunais de Brasília, através de recurso especial que foram interpostos contra as decisões que aqui tinham sido proferidas, em primeira e segunda instância, né? Principalmente no tocante ao acordo que foi proferido em segunda instância. Então, a atuação, como dito, ela acaba sendo tanto extrajudicial e como judicial. E tudo isso faz com que a sociedade, que seja, né, o associado em questão, a gente leve esse tipo de conhecimento para eles, porque muitas vezes a gente divulga as sentenças que são proferidas, os acordos que são proferidos, a diretoria encaminha para nós também, quando é ação que só tem a diretoria no polo passivo, para que a gente tome conhecimento e possa levar, os conselheiros em questão, possam levar esse conhecimento aos associados que por lá se encontram no clube, acabam se encontrando. Então, é a harmonia
existe uma interligação do Conselho Deliberativo, muitas vezes, com a diretoria, com o Conselho Fiscal também, que é o responsável pelas contas do clube, no tocante aos pareceres que eles têm que dar mensalmente, no tocante às contas que a diretoria realiza no mês, passa pelo Conselho Deliberativo a fim de que eles analisem, e no final também, aproveitando do Conselho Fiscal, a aprovação das contas tem que ter o referendo do associado. Por isso que existe a Assembleia Geral Ordinária a cada 2 anos, a cada ano, para analisar as contas da diretoria. Muito embora tenha parecer favorável do Conselho Fiscal, é o associado que vai votar lá se aprova ou não as contas da diretoria. Isso tudo porque isso consta no Estatuto e, além do que, consta no Código Civil. Então, são matérias específicas que a gente tem que seguir prontamente, porque, como disse no começo, né, da nosso bate-papo, é um clube, mas como se fosse uma empresa. Nós temos lá praticamente uns 4.000 títulos entre associados titulares, 4.300 e uns quebrados, somando associado titular, associado remido. Então, a gente conta 4.380, se eu não me engano, a quantidade de sócios titulares patrimoniais. Aí, sim, dentro desses títulos patrimoniais, existem os dependentes. Se você somar 3 pessoas por título, você tem lá em torno de 15.000 pessoas, 12.000 pessoas que frequentam um clube, que não sejam os 12.000, mas umas 10.000 pessoas, se você somar mensalmente, a cada 2 meses, 3, dá esse fluxo de pessoas. Então, a gente tem que levar o clube numa linha correta, na parte burocrática que seja, porque é através dessa correção, dessa correta administração, que o clube consegue depois desenvolver a parte social, que é tão almejada e esperada pelos associados, que vão lá para desfrutar da natureza, de tudo que o clube oferece. Só pode oferecer porque nos bastidores eles têm todo esse trabalho. A diretoria trabalha arduamente, não é brincadeira, a diretoria se reúne semanalmente. Os 11 diretores têm reuniões semanais, enquanto que o Conselho Deliberativo tem pelo menos uma reunião no mês. Já chegou a época em que o Conselho chegou a ter 2 reuniões ou 3 no mês, através de reuniões extraordinárias. Então, o trabalho é contínuo, é uma quantidade imensa de associados e que gera esse sistema de integração do Conselho para com a diretoria em prol do associado. Claríssimos esclarecimentos aqui, né? A perfeição aí, o conhecimento profundo do Dr. Falcão, que nos trouxe aqui, quanto à atuação da advocacia nos clubes sociais, né? Então, a gente percebe que há uma atuação tanto no aspecto extrajudicial, como no aspecto judicial, extremamente atento aí à legislação, ao estatuto, para que a lisura de todos os procedimentos que por ali passam, né? Que não sejam maculados aí por qualquer nulidade, não tenha qualquer vício que possa ser alegado a eventual nulidade ali. Então, a gente agradece aqui, né, o Dr. Carlos Alberto Chiavon de Arruda Falcão, que hoje trouxe os esclarecimentos quanto à atuação na advocacia dos clubes sociais. Não posso deixar de agradecer também a diretoria, em nome do Dr. Adão Marcos de Abreu, a Comissão de Marketing Jurídico e Relações Públicas, presidida aqui pelo nosso amigo Dr. Wilde Galiassi, e a Escola Superior de Advocacia também, que tenho a honra e a satisfação de coordenar aqui. Então, para uma mensagem final, Dr. Falcão, qual recado o senhor pode deixar para quem nos assiste e nos ouve? Então, a mensagem final é que a advocacia, como meu saudoso pai sempre falava, ela abre um leque na vida do profissional do direito. Então, a área de atuação é imensa e essa é uma das áreas a serem exploradas pelo advogado. E eu também não posso deixar de ficar consignado aqui o nosso agradecimento aos funcionários que lá se encontram, né, no clube social que seja, que sem eles também a gente não faz nada, porque nós não conseguimos fazer de tudo. Existem os funcionários na retaguarda que nos dão esse amparato para podermos desempenhar da melhor maneira possível o nosso serviço perante a associação.
Então, esses funcionários têm uma habilidade imensa também em nos informar e nos ajudar a também que desempenhemos da melhor maneira possível tudo que nos cabe lá dentro, quer seja, nesse caso específico, do Caiçara. E também não poderia deixar de agradecer toda a minha família, né? Minha esposa Valéria, as minhas filhas colegas nossas, né? Que as duas, a Raquel, a doutora Raquel, a doutora Rebeca, são advogadas e atuam com a gente junto lá no escritório. E é um prazer para mim poder estar aqui. Eu sei que é meio corrido, né? Os minutos são poucos e muita coisa para falar. A gente acaba pincelando só os principais atos, né? Que seja. Mas eu me fico aqui a dispor e agradeço por vocês terem dado a oportunidade desse bate-papo aqui para com toda a sociedade que se encontra, tá? Um abraço. Mais uma vez a gente agradece o Dr. Falcão pelos esclarecimentos e a gente convida vocês para que continuem assistindo, ouvindo aqui o podcast do ABJaú, essa parceria aí feita, essa parceria de sucesso, tá bom? Até lá!